A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo, nós trataremos a lição 8, o exílio de Davi. E o tema tratado da nossa devocional hoje será: a fidelidade é o segredo para reinarmos com Cristo. E o texto base encontra-se no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12, que diz: se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Amados, nesse contexto de 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo exorta Timóteo a dedicar-se inteiramente à prática do Evangelho de Jesus. Ele dá o exemplo do soldado, do atleta e do lavrador. Paulo mostra com essas três classes de pessoas só recebem a recompensa mediante dedicação e trabalho árduo. Ele prossegue falando sobre seu próprio sofrimento e como tem suportado tudo por causa de Cristo e do reino de Deus. A negação de Cristo, amados, a qual Paulo adverte Timóteo, não se aplica a momentos de fraqueza espiritual do crente, como no caso do apóstolo Pedro. Essa negação do qual Paulo se refere aponta para uma atitude permanente e definitiva, algo como apostasia. Os que negam a Cristo de acordo com essas características demonstram claramente que de fato nunca pertenceram a Ele, e a consequência desta atitude é infalível e eles vão ser negados por Deus. Em alguns momentos, nosso discurso parece enfadar as pessoas, muitas vezes pelo fato de sermos repetitivos. Muitas vezes nós ficamos batendo na mesma tecla incessantemente, falando da mesma coisa sempre. Ora, como estaria o rebanho de Cristo, a igreja, se não fôssemos insistentes na transmissão das doutrinas bíblicas? Pois se repetindo o mesmo discurso constantemente não vemos, salvo raras exceções, o que é que nós não vemos? Mudança de comportamento nas pessoas. Imagine se nós ficássemos de boca fechada, se nós não viéssemos a insistir. Então a unção, amados, no Antigo Testamento, era um ato cerimonial levado muito a sério. Tanto quem ungia como quem recebia a unção tinha a consciência plena desse singelo, mas importantíssimo ato. Davi, ainda que não tivesse plena consciência da unção que recebeu de Samuel, firmou-se cada vez mais na fé em Deus. Exilado por causa da perseguição de Saul e habitando em uma caverna sem conforto, ainda assim, Davi não se entregou ou desistiu. Davi creu que a unção recebida era um propósito de Deus e que no tempo exato o Senhor lhe manifestaria qual era esse propósito. Por isso, em algum momento, mesmo no seu período na caverna de Adulão, ele negou, desprezou ou negligenciou a unção. Então, se o negar a Cristo, do qual Paulo se refere, não aponta para uma atitude como a de Pedro, o que é que significa isso? Bom, embora isso não seja uma conclusão taxativa, podemos ver nesse comportamento o negar de Cristo como uma atitude de um apóstata. Por quê? Porque a Bíblia é enfática numa coisa: em toda e qualquer situação na vida do crente, este só tem duas opções, ou seja, quem não é comigo é contra mim, e quem é comigo não ajunta, espalha. Como se pode ver, não há um meio termo, não existe uma terceira opção. Desta forma, se não estou sendo fiel ao meu Senhor, não existe a mínima possibilidade de estar neutro nisso. Se não estou sendo fiel, que quer dizer que sou o quê? Infiel. Se não estamos aguardando as palavras de salvação em nosso coração,
isso só pode significar que nos apostatamos. A Bíblia, amados, adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. Assim, meus irmãos, Paulo mostra para Timóteo que para ser aprovado, ele precisa dedicar-se ao conhecimento e à prática da palavra de Deus. Em seguida, ele distingue que em uma casa há vasos de honra e de desonra e como devemos glorificar a Deus. E a razão, meus irmãos, de tantas advertências bíblicas sobre a possibilidade de incorrermos na apostasia deve ser visto por nós como um alerta deste perigo real e iminente. Não são poucas situações que podem nos levar à apostasia, e se não estivermos firmes e convictos naquilo em que cremos, assim como Davi estava, indiscutivelmente não chegaremos ao nosso destino final, que é o céu. Que sejamos, meus irmãos, praticantes da palavra de Deus e vasos de honra na casa de Deus. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.